Todos querem subir, nós queremos descer. Enquanto todos querem as alturas, nós queremos a profundidade. Queridos irmãos, é com alegria no coração que mais uma vez eu estou aqui com vocês para junto compartilharmos sobre a palavra de Deus. Não existe coisa melhor, não existe coisa mais excelente na face da terra do que nós compartilharmos sobre a palavra de Deus. Estou muito feliz, pois é um ano de 2025 e com certeza cada um de nós temos um projeto, temos um plano, nós já temos pensado em algumas coisas, em melhorar cada dia, em melhorar cada vez mais, para transmitir e ter esse comprometimento com a palavra de Deus. Pois nós estamos aqui para dividir esse conhecimento sobre a escola bíblica dominical, que é a base principal da igreja. A escola bíblica dominical não deixa de ser a base, o alicerce da construção espiritual da vida do cristão. Então você não pode perder a escola bíblica dominical de maneira alguma, tá? Então vamos já aqui adiante compartilhar sobre as nossas lições, as lições da revista bíblica dominical desse trimestre de 2025, esse primeiro trimestre de 2025, aonde traz um tema aí excepcional, um tema extraordinário em defesa da fé, tá? Então nós iremos trabalhar com este tema em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresenta com uma nova aparência. É bem verdade que o mundo ele vai mudando cada vez mais, não o mundo cósmico em si, mas o mundo físico, humano. As pessoas elas mudam constantemente. No meio do cristianismo, cada vez mais nós percebemos também que as pessoas estão mudando constantemente. Hoje se prega uma coisa, amanhã já se prega outra. Então é muito complexo e é muito complicado isso. Por isso que essa revista, essas lições irão transmitir aí assuntos muito profundos, até cirúrgicos, numa visão cirúrgica, para que possamos entender em relação às heresias antigas e como elas estão atuando na atualidade em relação com uma nova roupagem, uma nova vestimenta, tá bom? E aqui está o comentarista dessas lições, são 13 lições, Ezequias Soares. Dispensamos qualquer comentário em relação ao que ele diz, pois é uma pessoa de um testemunho libado, um abnegado, que trabalha sempre dentro da palavra de Deus em relação à defesa do cristianismo, a defesa da palavra de Deus, uma apologética aí, um apologético de muito nome, de renome. Eu dispenso comentário aí da sua pessoa, tá bom? Então veja aí que são 13 lições, muito boas, muito profundas. Primeira lição nesse trimestre que nós iremos compartilhar com vocês é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Essa é a lição número 1. A lição número 2, somos cristãos. A lição de número 3, a encarnação do verbo. A lição de número 4, Deus é triuno. Lição de número 5, Jesus é Deus. Lição de número 6, o Filho é igual ao Pai. Será que muitas igrejas já perderam essa essência, dizendo que o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro? Lição número 7, as naturezas humanas e a divindade de Jesus. As pessoas hoje, será que elas acreditam que Jesus teve duas naturezas de fato? Lição de número 8, Jesus viveu a experiência humana. Lição de número 9, quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo? Será que as igrejas hoje, na atualidade, elas de fato entendem que o Espírito Santo faz parte da Trindade? Lição número 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Lição de número 11, a salvação não é uma obra humana. A lição 12, a igreja tem uma natureza organizacional. E a lição de número 13, perseverando a fé em Cristo. Então são 13 lições, meus irmãos, aí de muita profundidade de conhecimento, que nós possamos aproveitar ao máximo.
Então vamos lá, agora no dia 5 de janeiro de 2025, a lição de número 1 já vai falar aí quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Observe e você deve perceber, já ter essa percepção. Quando é que isso acontece? De que forma isso acontece? De que maneira isso acontece? Nós estamos sendo, de fato, ameaçados por essas heresias? Será que o cristão, a igreja em si, os líderes, os pastores, eles estão sendo ameaçados em si, em relação a essas heresias? Então temos que tomar cuidado quanto a isso, tá? E nós temos aqui o texto áureo nosso, quando Judas já diz assim, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então Judas, no verso 3 da sua epístola, ele já escreve isso, o cuidado que ele teve, a preocupação que ele teve de assim escrever para orientar os cristãos da sua época. Observe que Judas, eu vou até ler aqui com vocês na sua epístola, só para vocês terem uma noção. Judas se preocupava muito com isso, e aí você dá para perceber a exortação que ele teve para que as pessoas pudessem, os cristãos da sua época, pudessem ter essa visão, essa preocupação em si, meus irmãos. Então é muito interessante pensarmos nisso, como nós estamos vivendo hoje, na atualidade, de uma forma até preocupante. Então Judas, perceba aqui, foi o autor desta epístola. Judas foi o autor da epístola aqui, da sua carta, que diz assim, ele identificou uma forma que percebeu aqui que os cristãos estavam sendo ameaçados. E qual foi o propósito de sua carta? O propósito de Judas foi discutir a salvação, tá? Os falsos mestres geraram a necessidade de Judas acrescentar uma advertência a respeito, olha só, da união da verdade com o erro. Então, perceba que ele entendeu isso, né? A igreja estava sendo ameaçada, e nós já vemos aqui no texto áureo a descrição, no verso 3 da sua epístola, ele falando isso. A verdade prática, diz aqui, heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Então, heresias são crenças, perceba isso, tá? Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, em três cartas, 3 epístolas, Atos dos Apóstolos, 1 Pedro e 2 Pedro. Nós temos aqui a leitura bíblica. Faça essa leitura, leia a Bíblia na sua casa, faça essa leitura de uma forma, numa visão sistemática, para você entender. E eu só deixei aí para vocês, juntamente comigo, lerem 2 Pedro capítulo 2, versículo de 1 a 3, que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetindo a perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então Pedro escreveu isso também, já preocupado com os cristãos, porque já estava acontecendo uma ameaça, heresia estava entrando no meio da igreja, tá bom? A introdução da nossa revista diz assim: heresias são crenças e prática contrária ao pensamento bíblico, pois ela distorce os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiro cristão, pois nada há novo debaixo do céu, conforme Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9.
Observe esta foto aí, meus irmãos, em relação a essa nova roupagem. Lobos vestidos de ovelha, com peles de ovelhas. Então, isso é muito delicado, é muito complicado, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, tá bom? Então, vamos lá, nós temos três tópicos muito interessantes aqui, a qual nessa lição nós iremos estudar. O tópico 1 vai falar sobre as ameaças dos lobos vorazes, Paulo falou muito disso, o que é apologética, tá? E o que são heresias, são esses três tópicos na nossa lição. A palavra-chave da nossa lição está aí, chamada heresias. O que é heresia? Isso é um perigo que estamos vivendo constantemente. Cuidado com isso aí. Tá? Heresia significa escolha ou opção. É um termo com origem no termo grego aireses. Heresia ocorre quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Sendo assim, quem pratica a heresia é considerado um herege. Então, perceba isso como que é muito preocupante, tá? Esse perigo que ocorre dentro das igrejas. Então, ainda aqui a palavra-chave, nós vemos algum significado que diz, heresia, podemos considerar a aplicação da palavra heresia no sentido de desvio doutrinário. Ao longo da história, a igreja sempre precisou lutar contra as heresias que surgiram, né? Surgiram aí para tentar perverter as escrituras. Na época da igreja primitiva, graves heresias doutrinárias precisavam ser combatidas. Não é diferente hoje. Nós precisamos combater constantemente através da palavra de Deus. Nós precisamos combater essas heresias através da palavra poderosa de Deus. É por isso que devemos tomar o cuidado. Os líderes, os professores de escola dominical precisam tomar muito cuidado quanto a isso aí. E vamos ver aqui um exemplo de heresia. Por exemplo, o gnosticismo, um movimento religioso e filosófico que surgiu no início do cristianismo. Observe que dentro da palavra de Deus, na época dos apóstolos, já ocorreu muito isso. Tá? E qual era, na verdade, a crença dos gnósticos, e é a crença dele, ou em que eles acreditam? Os gnosticismos, eles acreditam muito que a salvação era alcançada através de um conhecimento secreto ou esotérico. Olha que muito interessante isso. Jesus como eles acreditam que Jesus é mais como um mestre espiritual, como um salvador sacrificial. E eles acreditam ainda que a redenção do sofrimento, eles viam a vida terrena como uma forma de sofrimento e aprisionamento espiritual. É isso que os gnósticos acreditam, né? Ou acreditavam na época dos apóstolos. Por isso que os apóstolos, eles combatiam. João enfrentou isso nas suas epístolas, ele enfrentou muito isso e bateu duramente contra os gnosticismos, que surgiu aí durante os primeiros e segundo século depois de Cristo, logo no início da igreja, meus irmãos. Então, esse é um dos exemplos. E é diferente hoje? Não podemos descartar essa possibilidade, que tem muita essas heresias no meio da igreja. Tópico 1, vamos falar sobre a ameaça dos lobos vorazes. Aqui, no primeiro tópico aqui, do tópico 1, já fala aqui os cuidados pastorais. Paulo já alertava e orientava os apóstolos, os presbíteros da igreja. E ele diz, aos anciões mencionados no versículo 17, são chamados de bispos nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus. Então, Paulo orientava a eles sempre para que eles tomassem um posicionamento e não deixassem jamais essas heresias entrarem dentro da igreja. E Paulo exortou, dizendo aí, aos apóstolos e aos líderes da igreja, visando proteger os irmãos sobre as heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Nós percebemos que Paulo, ele aqui falava, depois da minha partida, em Atos capítulo 20, verso 29, Paulo disse, depois da minha partida vai entrar no meio de vocês homens cruéis, pessoas com pensamentos diferentes, pessoas com pensamentos terríveis, querendo destruir aquilo que foi ensinado à base da igreja. Então, Paulo não se referia aqui apenas
da sua partida, não, mas eles falavam que entrariam hereges, pessoas heréticas no seio da igreja, depois do período apostólico no futuro. Paulo se referiu muito a isso. Perceba essa foto aí, o cuidado com os falsos ensinamentos, lobos em pele de cordeiro. Mateus, conforme nós lemos aqui no versículo 15 ao versículo 23. Meus irmãos, devemos tomar muito cuidado quanto a isso. Aqui no segundo tópico, nós vamos ver também o que é apologética. A definição aqui de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Por que devemos combater as heresias? Primeiro, na letra A, nós vemos aqui para a defesa da própria fé. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Isso é, nós temos que defender. Então, por que devemos combater contra a heresia? Justamente defender a nossa própria fé, tá? Letra B, nós vemos aqui para ajudar os outros à compreensão da própria fé. E Paulo já dizia isso: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não podemos jamais nos esquecer que isso faz parte de um processo de muita luta, de muita vitalidade, de muita resistência para combater essas heresias. O que são heresias? Que no tópico 3, seitas e heresia. A palavra hereses no Novo Testamento, no grego, é traduzido como seitas. Tá? As referências bíblicas aí também. E heresias, meus irmãos, é o quê? A palavra seita é usada para designar a religião, as religiões ortodoxas. Então, heresias é tudo aquilo que é contrário a um pensamento bíblico ou à palavra do Senhor. Nós hoje vivemos isso na atualidade e é por isso que nós lutamos contra isso, né? O apóstolo Paulo adverte acerca das divisões no seio da igreja. Perceba que pessoas também estão dividindo as igrejas e condena as inovações doutrinárias que causam dissensões. É o que eu falei de início. Hoje se prega uma coisa hoje, amanhã já se prega outra. O que é verdade hoje já não é verdade amanhã. E como identificar um ensino herético? Olha só, 4 pontos interessantes aí, como identificar os ensinos heréticos. Primeiro, comparar com as escrituras sagradas, verifique se o ensinamento está alinhado com as escrituras sagradas. Segundo, consultar as tradições doutrinárias, verifique se o ensinamento está de acordo com as tradições e doutrinas estabelecidas pela autoridade religiosa da sua fé. Terceiro, analise a história. Analisar a história da fé é muito importante também. Estude a história da sua fé para entender como foram tratados os ensinamentos semelhantes no passado. Muitas heresias modernas têm paralelos históricos. Quarto aqui, ponto interessante para identificar uma heresia: espírito crítico. Mantenha um espírito crítico e aberto ao estudar e comparar ensinamentos. Não aceitos automaticamente um ensinamento sem examiná-lo cuidadosamente. Então são esses 4 pontos: comparar as escrituras, consultar tradições doutrinárias, analisar a história da fé e termos um espírito crítico onde podemos enxergar e ter essa visão cirúrgica em relação ao que é heresias, tá? Então defenda a sua fé com todas as forças, pratique ela e veja como o cristianismo está envolvendo-se com tantas coisas na atualidade que isso nos preocupa muito, tá? O que é verdade para um já não é verdade para outro. Nós temos essa preocupação. Em defesa da fé cristã, devemos combater de fato a nossa fé em relação ao que está acontecendo. Muito bem, então são essas 13 lições de muito conteúdo importante que nós iremos aí aprender, combater o bom combate da nossa fé, defender a nossa fé genuína, em que cremos, em que acreditamos, em que estamos vivendo, como estamos vivendo. Então, nosso foco é o reino, não temos dúvida quanto a isso. Você deve ter um foco principal, que é Jesus. O nosso foco é Cristo.
Isaías, por isso que Jesus sempre alertou, dizendo, como os profetas também, Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sereis salvos. Isso já tinha um problemaço lá atrás, já vivíamos isso, ou viveram isso os patriarcas. Hebreus capítulo 12, versículo 2, de tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Filipenses, Paulo também já escreveu, dizendo no capítulo 3, verso 13 e 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nosso foco é a palavra genuína que é pregada todos os dias. Meus irmãos, chegamos aqui a uma conclusão, e nessas lições não perca nenhuma delas, porque serão muito assim proveitosas para o crescimento. A conclusão diz assim: os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos no Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. Pois, uma tarefa da igreja atual batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, conforme lemos já no início, no textuário, na epístola, na carta de Judas, no verso 3. Meus irmãos, Deus abençoe. Com muita alegria eu quero que vocês meditem dia e noite, como o Senhor sempre orientou, para que não venhamos desviar-nos nem para a direita, nem para a esquerda, e seguimos de fato o que o Senhor Jesus nos ensinou. Deus abençoe.